A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de contar uma experiência que eu tive hoje, dia 18. Normalmente, irmãos, o lixeiro aqui na minha região, ele passa dia de segunda, quarta e sexta. E hoje eu levantei, hoje era dia de recolher o lixo. E aí, quando eu estava recolhendo o lixo, o Senhor falou comigo. Eu até assustei porque eu estava distraído com aquilo ali, né? Catando as coisas dentro de casa para jogar fora. E aí o Senhor falou assim comigo assim tem que ser com o pecado. Tire o lixo. Irmãos, a gente tem mania, ser humano tem mania de amontoar coisas velhas, coisas antigas, lixos, para arrumar lixo pela casa inteira. E aquilo ali o Senhor falou comigo que nós precisamos recolher o lixo todos os dias. Todos os dias. Que lixo é esse? O pecado, irmãos. O pecado. Não permita que o pecado venha acumular na sua vida. Porque a Bíblia fala que com abismo chama outro abismo. Colha o lixo do pecado, confesse a Deus e jogue fora. Na verdade, o Senhor vai lançar o teu pecado no mar do esquecimento, mas é você que tem que recolher ele e colocar diante do Senhor. E o Senhor falou assim comigo, todo dia você tem que tirar o lixo. Eu já contei uma experiência aqui sobre casa suja com os irmãos. Irmãos, casa suja é ninho de demônios. O diabo ele gosta de uma casa suja. Você quer chamar os anjos para habitar na sua casa? Limpe, deixa a sua casa limpa. E isso eu estou contando a minha experiência que acontece comigo aqui. E isso sempre acontece. Sempre. É porque às vezes tantas coisas, eu já notei que todas as vezes que eu não tiro a poeira, que eu não limpo a casa, eu vou protelando essa limpeza, eu começo a passar luta, eu tenho pesadelos, demônios me perturbam. É incrível, é incrível. Essa semana mesmo eu estava conversando com um irmão e ele acabou caindo num pecado e eu falei com ele, irmão, limpe a casa. Às vezes sua casa está suja. Ele falou, Ricardo, é verdade, minha casa está suja e já tem bastante tempo que eu estou protelando isso e não limpo. E eu senti de falar com ele, limpa a sua casa. E começou a limpar a casa dele e parece que as coisas melhoraram, sabe? Não pelo fato da casa estar limpa, mas é como se no mundo espiritual tivesse alguma legalidade, entendeu? Para o inimigo agir. Eu não sei como que isso acontece, mas nosso Deus é limpo, né, irmãos? O diabo ele gosta de sujeira. Satanás ele é imundo, a Bíblia fala que ele é imundo. E Deus é santo. E aí o Senhor falou isso comigo, que eu tinha que tirar o lixo, e na verdade o lixo ele é tirado segunda, quarta e sexta. Mas o Senhor falou comigo assim, tira o lixo todos os dias. Eu entendi, quando eu estava catando aquele lixo, eu entendi que o lixo que ele estava falando era o pecado. Assim como eu tiro o lixo da minha casa, né, e lanço ele fora, eu tenho que tirar o lixo do meu pecado e colocar ele diante de Deus, para que Deus lance ele no mar do esquecimento. Então, assim, eu estou deixando esse testemunho para os irmãos, porque às vezes você está passando muita luta, porque você às vezes não confessou o seu pecado diante de Deus, achando que Deus não vai te perdoar. Ele perdoa sim, irmãos. Só você orar diante do Senhor. Quando Deus mandou aquele profeta para pregar em Nínive, na verdade ele queria, né, que Nínive fosse destruída, tanto que ele fugiu do Senhor. Mas o Senhor ele quer que o povo se arrependa, e assim como Nínive se arrependeu, Deus não destruiu aquela cidade. Então, assim, que nós venhamos nos arrepender, porque nosso Deus ele é muito misericordioso. Nós servimos um Deus bondoso, um Deus que perdoa. Mas para isso a gente tem que chegar diante dele e confessar o nosso lixo, confessar o nosso pecado, a nossa sujeira. E também gostaria de contar um sonho que eu tive hoje. Eu estou sonhando muito com perseguição, irmãos. Muito perseguição. Esses dias mesmo eu sonhei que o casamento ia acontecer, né? E aí a gente saiu, até a Rosa Santo comentou lá no canal dela. E aí o noivo falou assim, agora vai acontecer o casamento. Eu falei, agora? Ele falou assim, sim, agora. Aí quando a gente atravessou a porta, aí aconteceu a morte do presidente Trump,
Aconteceu muitas coisas ali, muita perseguição. E eu tô sonhando com perseguição demais. Eu via a perseguição acontecendo. Hoje também eu sonhei com... Tinha um pregador, eu tava assim como se fosse um congresso de evangélicos, tinha muito evangélico. É como se fosse de Deões. E aí tinha um rapaz que estava pregando, um cara bem afeiçoado, parecia modelo, mas ele tinha uma mancha enorme na cara, a cara dele era manchada. E as unhas dele era como se fosse casco. As unhas eram grande, mas ele tinha um rosto muito bonito, parecia um anjo, só que a cara manchada e as unhas como se fosse casco, enormes. E ele começava a pregar para aquela multidão, condenando as pessoas, falando os pecados dela. E aí eu comecei a gritar com ele no meio daquela multidão, falando: seu hipócrita, seu hipócrita. E comecei a falar com ele. E eu via que ele condenava a mãe dele. O Senhor tinha me mostrado que ele condenava a mãe dele. E o pecado dele era hereditário. Eu via que a mãe dele também tinha uma mancha na cara, só que menor. E aí ele estava exigindo das pessoas uma coisa que ele não fazia. Então ele era um hipócrita. A mão dele era uma mão suja, né? Pelo pecado, a cara dele era suja. Ele era muito bonito de rosto, mas ele estava enganando o povo. Ele estava exigindo algo que o povo não conseguiria, e é algo que ele fazia. E isso no meio daquela multidão. E aí também aconteceu muita perseguição, foi terrível. Mas eu estou gravando esse áudio, mas, irmãos, é para tomar cuidado mesmo com aquilo que eu falei, com o lixo do pecado. Não permita que o diabo venha acumular o pecado na sua vida. Toda vez que você pecar, confesse diante do Senhor. Não deixe passar, não durma com o pecado, não deixe passar o dia carregando esse pecado. Confesse ele diante de Deus, para que Deus possa te perdoar. Amém? Então é esse áudio que eu estou gravando, né, para os irmãos como uma atenção que a gente tem que ter, né, esse tipo de coisa. Então tá, irmãos, a paz do Senhor.